Em 2020, eu e minha esposa compramos uma velha casa em uma linda cidade do estado da Bahia. Uma casa antiga que, segundo o vereador, foi construída por volta de 1930. Então logo pegamos as chaves, começamos a renovação. Com exceção do porão, tudo foi pintado e remodelado, deixando nossa velha casa nova e linda. 4 meses depois da compra, mudamos e numa noite de sexta para sábado, tudo começou. Mais ou menos às 3 horas da manhã, eu fui acordado por minha esposa, que, assustada, dizia ter ouvido algo estranho vindo do porão. Quando perguntei que era o algo estranho, ela disse que eu vi um bebê chorando e outro rindo. Que? Abriram uma creche no porão? Perguntei, tentando acalmar o medo da minha esposa. Eu pensei que ela tivesse sonhado e acordado assustada. Imagina, bebê chorando, criança dando risada, àquela hora no porão. Só podia ser coisa da imaginação. Mas como ela insistiu que realmente tinha ouvido, eu levantei e desci para investigar. Ao parar frente à porta do porão, veio aquele estranho pensamento que me deixou arrepiado da cabeça aos pés. E se as crianças estiverem aí na escada esperando? Para dizer a verdade, eu tenho maior medo de assombração, fantasmas, aparições, enfim, toda essa coisa do paranormal. Nunca vi e nem quero ver. Eu acendi a luz do porão e abri a tramela. Só faltava abrir a danada da porta e dar de cara com as crianças. Eu fiz o sinal da cruz e abri. Graças a Deus, não tinha nenhuma criança na escada. E bem devagar, fui descendo e olhando para todos os cantos do porão. Não vi nada. Aliviado, voltei a escada e comecei a subir. E ao chegar na porta, eu descobri que o que a minha esposa ouviu não foi coisa de sua imaginação. Meu coração quase saiu pela boca. Quase caí duro e seco. Meu susto foi tão grande que, sem olhar para trás, fechei a porta e corri a escada acima em direção ao quarto. De pé ao lado da porta, minha esposa perguntou se eu tinha visto o bebê que chorava. Graças a Deus, não. Só ouvi o choro. Respondi. Como que eu vi o choro e não vi o bebê? Como? Entenda uma coisa, fofa. Aí embaixo no porão não tem bebê. Não tem nenhuma criança, não. E quem está chorando? Não tenho a menor ideia. Respondi. Infelizmente, minha esposa não acreditou e nem aceitou minha resposta. E para meu espanto, ela decidiu que tínhamos que ir até o porão, pois queria ver com seus próprios olhos. Eu ainda tentei convencê-la de que eu já tinha olhado e que o que tinha ouvido só podia ser coisa do outro mundo. Uma assombração. Só acredito se eu ver, disse ela. E descemos rumo ao porão. Ela na frente e eu atrás. Ela acendeu a luz, abriu a porta e desceu sozinha, pois fiquei esperando no topo da escada. Depois de olhar por todo o porão e ter certeza que ali realmente não tinha bebê, subi a escada dizendo: como é possível? Eu ouvi e você também ouviu. E antes que eu repetisse o que havia dito no quarto, o danado de bebê chorou outra vez. Naquele instante, a coragem da minha esposa acabou e juntos subimos a escada até o quarto, apavorados e sem saber o que fazer. Naquele mesmo dia, minha esposa saiu e voltou com uma amiga benzedeira. A amiga desceu ao porão, sozinha, e em questão de uns 3 minutos voltou tão amarela que parecia ter perdido todo o sangue. Amiga, aí embaixo tem uma coisa tão ruim, mas tão ruim, que não dou conta dele não. Vocês precisam de alguém mais forte, mais entendida no assunto.
disse a benzedeira. E as crianças? Perguntou minha esposa. Que crianças, mulher? Aí não tem crianças, não. Eu vou pedir para uma pessoa que eu conheço vir ajudar vocês, disse a benzedeira, fazendo o sinal da cruz e saindo apressada. Minha esposa, tentando proteger o resto da casa até a conheceira da benzedeira chegar, resolveu pôr uma cruz do lado de dentro da porta do porão. A senhora não apareceu e a noite chegou. A situação ficou 1000 vezes pior. O bebê da noite anterior parecia ter crescido de uma hora para outra, pois ele agora dava umas risadas estranhas e batia na porta como se quisesse sair. Sem saber o que fazer numa situação dessas, eu e minha esposa saímos e passamos a noite no hotel, preocupados e sem dormir. Então, logo o sol saiu, voltamos para casa. E meia hora depois, a senhora amiga da benzedeira chegou e de imediato desceu ao porão dizendo: aconteça o que acontecer, não abra a porta. 5 minutos depois, o barulho começou. Parecia uma bagunça total. Coisas eram jogadas e espatifadas de um lado para o outro. A porta chacoalhava que parecia arrebentar e abrir a qualquer momento. Enquanto a senhora gritava seus comandos e suas orações, a criança dava suas risadas diabólicas. Simplesmente uma coisa horrorosa e apavorante. Depois de um bom tempo, tudo parou. Mataram a senhora, pensei apavorado. E agora? Perguntou minha esposa. O quê? Ela disse para não abrir a porta. Respondi. 5 minutos passaram. 10 minutos. 30 minutos e nada. Quando já pensávamos chamar a polícia, a porta do porão abriu e a senhora saiu. Ao notar os nossos olhares espantados e ansiosos, ela foi logo dizendo: tá tudo bem, não preocupem. Se ele voltar, me chama que eu venho cuidar. E saiu. Depois daquele dia, nada mais aconteceu. Nem bebê e nem criança. Até que numa outra noite... a criança já era homem. Te cuida e muito obrigado.